Olá, amigas e amigos da Confraria do Evangelho, muito bem-vindo e bem-vinda a esta segunda aula desta série chamada Lendo Knowing. Este é o segundo vídeo da série, uma série na qual eu desejo ler e comentar com vocês alguns trechos da obra de Henry Nouwen, que, como já foi dito aqui, tem uma importância enorme nessa minha inclinação à espiritualidade e, consequentemente, em criar esta escola de formação espiritual. Então, essa série eu considero uma das, não apenas uma das iniciais, uma das séries importantes, mas eu diria que fundantes desta escola, esta série Lendo Knowing. E os trechos que eu decidi dividir e comentar com vocês hoje estão no livro Podeis Beber do Cálice, e esse livro que está aparecendo aí na tela para vocês, escrito durante o último ano sabático do Knowing, né, que, aliás, foi um ano que de sabático teve muito pouco, né, 1995. Era para ser o ano sabático, a ideia do ano sabático é um ano de descanso, né? Mas Knowwen escreveu alguns livros ao longo desse ano e fez muitas viagens. E tem um desses livros, o Diário do Último Ano Sabático, que é o ano de 1995, em que isto fica muito evidente, né, porque o que ele está publicando aí nesse livro? Os diários daquele ano, de 95. Ele colocava a data, né? Até esse momento, esse é o último diário de fato, ele já havia publicado alguns diários, e alguns deles muito lidos, né? Por leitores e leitoras assíduos da obra do Knowwen. E este último diário, então, em alguns momentos, ele fala, assim, com muita clareza, que estava cansado, estava se sentindo cansado e não sabia por quê. Né? E quando você acompanha o ano que supostamente seria de descanso de um homem de 63 anos de idade, àquela altura, você entende por que ele não estava conseguindo por que ele não estava conseguindo descansar e, consequentemente, por que ele se sentia tão exausto num ano que supostamente era para ser de descanso. Então, esse livro foi escrito em 95 e foi publicado no ano da morte do Knowwen, em 1996. É um livro pequeno, mas, para mim, dos mais ricos e mais importantes da obra do Knowwen. É um dos livros capitais, por exemplo, para uma compreensão e entendimento da relação dinâmica no pensamento desse autor e na espiritualidade no evangelho como um todo, entre alegria e tristeza, ou entre alegrias e tristezas. É também uma fundamental contribuição para a nossa compreensão da metáfora de Jesus do cálice, conforme apresentado, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, de 20 a 23, quando dois dos seus discípulos fazem um pedido inusitado para Jesus, de que quando Jesus estivesse na sua glória, eles gostariam de sentar cada um de um dos seus lados ali, né? Um à sua esquerda e o outro à sua direita, como era de costume em reinados conhecidos. Quem senta à esquerda e à direita do rei são pessoas muito importantes na ordem do dia, na vida do rei, na vida do rei e do reino, não é? Então, o que eles pedem para Jesus não é pouca coisa, mas Jesus tem a consciência ali de que eles não sabiam o que estavam pedindo, porque ao pedir isso, eles estão imaginando um outro tipo de reino, e não o reino que ele veio anunciar. Não o reino de Deus que ele veio anunciar, onde maior é o que serve, né? Onde os últimos serão os primeiros,
onde o mestre se faz servo de todos e é capaz, inclusive, de lavar os pés dos seus discípulos. É desse tipo de reino que Jesus veio falar, né? E não esse, em que os primeiros lugares de honra são reservados para os mais importantes, para o rei. Essa própria ideia de importância, ou do que é mais importante na vida, para a sociedade, para a humanidade, foi, ao longo das Escrituras, sendo subvertido por esse Deus que foi se revelando um Deus não apenas do grande aos olhos do mundo, mas, sobretudo, dos pequeninos, né? Essa categoria que Jesus tanto utilizou nos seus ensinamentos no Evangelho. Então, quando eles fazem essa pergunta, Jesus fala assim: vocês serão capazes de beber do cálice? O cálice que eu vou beber? Podeis, é o título do livro do Noé, né? Podeis beber o cálice? E a resposta imediata dos discípulos foi: podemos? Como não? Né? Como não? Foi uma resposta muito, muito rápida, né? Aparentemente pela rítmica do texto bíblico. Parece que eles não hesitaram muito em responder essa pergunta de Jesus. Ora, se nós queremos ficar cada um à sua esquerda e o outro à sua direita, por que não? Por que não tomar do seu cálice? Não é? Imagina aqui o gesto. Imagina que eu sou a representação do rei aqui, ó. Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Então eu já imediatamente entrego a quem está à minha esquerda, depois a quem está à minha direita, e é claro que essas pessoas vão querer provar do vinho que o rei bebe. Porque se é o vinho que o rei bebe, então não é qualquer vinho, né? Se é a taça que o rei bebe, então não é qualquer taça. Se é o gesto do rei de convidá-los a beber do seu cálice, não é qualquer convite. Isso significa que a gente não é qualquer pessoa. É claro que eles diriam de imediato: sim, nós podemos. E Jesus também é muito claro e sincero com eles: vocês vão poder beber do cálice que eu vou beber. E ele estava falando da sua própria vida, do que ele haveria de passar como ser humano, não é? E não apenas como ser humano, como um ser humano que veio revelar o caminho do Cristo, não é? Do Messias, do Salvador da humanidade, do libertador da humanidade. O caminho desse Messias não vai ser um caminho fácil, e nem o de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Não é? E o que ele quer de nós, e o Noe vai captar isso muito bem nesse livro, é que a gente faça isso, mas faça isso de uma maneira refletida. Né? Responder a pergunta: podeis beber o cálice que eu vou beber? Então, ao invés da apressada resposta dos discípulos, nós podemos, Noe convida neste livro a considerar com alguma demora que antes de beber o cálice é necessário segurar o cálice. Segurar, como gesto de saber o que eu estou bebendo. O que eu estou bebendo quando eu bebo este cálice? O que eu estou bebendo? Então, depois que eu sei o que eu estou bebendo, eu ergo o cálice como gesto de quem decide abraçar a própria vida ou o que nela inclui. E são estes os 3 gestos que Noe vai analisar nesse livro. Né? O segurar o cálice, segurar como quem quer saber o que está bebendo, erguer o cálice como gesto de quem decide se apropriar, abraçar a própria vida e tudo que nela inclui, né? E, finalmente, o gesto de beber o cálice. Beber o cálice.
Então tem um processo, percebe? Antes de beber o cálice, tem um processo sobre o qual brilhantemente o Noem está querendo que a gente reflita aí a partir desse texto magnífico, né? Cheio de nuances e ensinamentos, que é o texto de Jesus falando sobre o cálice que ele haveria de beber. E os trechos que eu quero analisar nessa parte 1 sobre segurar o cálice são trechos bastante significativos para a gente pensar neste tema, não é? Sobre o cálice da tristeza e o cálice da alegria, né? Então, primeiro, sobre segurar o cálice, né? Porque assim como beber o vinho é mais do que apenas beber, beber tendo consciência do que você está bebendo, como eu disse agora há pouco, né? O Noe vai dizer também, apenas viver a vida não é suficiente. Devemos saber o que estamos vivendo. O que eu estou vivendo? Como é que eu estou vivendo? Daí o Noe conclui que uma vida sobre a qual não refletimos não vale a pena ser vivida. Não vale a pena ser vivida. E é isso que para ele significa segurar o cálice. É, como ele diz no texto, olhar criticamente para o que a gente está vivendo. Olhar criticamente o que eu estou vivendo. Que vida é essa que eu estou vivendo? Então, segurar o cálice da vida é poder fazer isso, fazer uma avaliação diária da nossa vida, das nossas escolhas. Entender quais dessas escolhas são realmente boas e saudáveis para si mesmo e para o seu ambiente próximo. Então, antes da escolha, tem um desejo. E esse desejo, por vezes, se coloca diante de nós como uma opção. Ó, você pode, você deve, você quer, você vai. Percebam, tem vários passos aí antes de você efetivamente se lançar a fazer qualquer coisa. É avaliar. Segurar o cálice da vida é fazer essa avaliação devida. Será que é bom para mim mesmo? Será que o fim desse túnel que eu estou querendo me meter, o fim dele é saúde? O fim dele é o bem para mim, para outras pessoas? Se não é, será que você deve tomar esse veio aqui, entrar por esse túnel aqui? Será? E no que diz respeito ao evangelho, é saber o que significa seguir Jesus. É saber. E como é que eu sei o que significa seguir a Jesus? Ora, eu tenho que olhar para como andaram aqueles que andaram no seguimento de Jesus, a começar pelo próprio Cristo. A começar por ele. Não é? Conhecendo essa história a fundo, né? Mergulhando nos evangelhos. Na nossa aula anterior, eu falei um pouquinho sobre a etapa da vida do Noe, quando da sua mudança para a Arca em 1986, e o que ele precisou enfrentar para que eles, né, como a primeira aula dessa série tratou, para sair do seu próprio interior para um mundo mais amplo.
E isso vale também para o que ele nos comunica no capítulo 2 desse pequeno livro, Podeis Beber do Cálice, ao falar sobre o cálice da tristeza. 10 anos depois dessa mudança. 10 anos depois dessa mudança, sobre a qual ele estava falando lá no Transforma Meu Pranto em Dança, que ele fez 10 anos antes, 10 depois, ele reflete um pouquinho sobre isso que ele vai chamar aqui de cálice da tristeza. E eu quero compartilhar esse trecho com vocês, esse primeiro trecho, em que ele diz assim: após 10 anos vivendo com pessoas deficientes mentais, ainda se usava esse termo, e seus assistentes, tornei-me profundamente consciente de meu coração repleto de tristeza. Houve um tempo em que eu dizia, ano que vem eu vou resolver isso tudo aqui. Aquelas famosas resoluções de final de ano, né? Ano que vem eu vou resolver isso tudo. Ou, quando me tornar mais maduro, esses momentos de escuridão irão desaparecer. Ou, a idade vai diminuir minhas carências emocionais. Mas agora sei que minhas tristezas são minhas e jamais me deixarão. Olha a potência dessa afirmação. Agora sei que minhas tristezas são minhas e jamais me deixarão. Então, você dizer isso aos 63 anos de idade, você só pode dizer com muito conhecimento de causa, com muita coragem, com muito disso que a Brené Brown chamou de coragem da vulnerabilidade. E com um tempo de rodagem o suficiente para dizer assim, acho que não vai embora mesmo. Acho que não vai embora mesmo. E aí ele diz assim, sei que são muito antigas e muito profundas. E não há pensamento positivo ou otimismo que possa diminuí-las. O Noe está oferecendo para você e para mim aqui um antídoto contra o que hoje nós chamamos de positividade tóxica. Que é o quê? Que é esse excesso de positividade, sabe? Que a gente quer inserir nas situações, às vezes, mais avessas e mais obscuras e mais delicadas. Você acha que vai dar tudo certo, que isso vai trazer consolo, que isso vai trazer solução, ou mesmo que você tem um conhecimento suficientemente bom da vida daquele sujeito no futuro para poder garantir para ele que vai dar tudo certo. E mesmo que você queira dizer do ponto de vista de fé, não, eu creio que vai dar tudo certo. Bom, entre você crer que vai dar tudo certo e tudo dar certo, é uma distância relativamente grande. Não, meu Deus pode. Ora, o seu Deus pode, mas ele vai? Como é que você pode garantir isso para uma outra pessoa? Né? Então, é esse tipo de reflexão que eu me sinto convocado, convidado a fazer quando eu leio isso. A luta adolescente, seguindo aqui na leitura, para encontrar alguém que me ame, ainda está lá. Necessidades insatisfeitas de afirmação de um jovem permanecem vivas em mim. As mortes de minha mãe e muitos membros de minha família e amigos nesses últimos anos me causaram muita dor. Além de tudo isso, experimento profunda tristeza por não ter me tornado quem eu queria ser e porque o Deus para o qual eu tenho orado tanto não me deu aquilo de que tanto desejei. Quando eu olho para passagens como essa nos escritos do Noe, quando eu dou uma boa mirada nelas, eu logo percebo em que tipo de oficina eu decidi forjar a minha espiritualidade. Na escola de quem só vê a luz porque
antes decidiu não ignorar as próprias trevas interiores. Além disso, eu considero sinal de saúde espiritual essa consciência que a gente vê nas palavras dele sobre feridas incuráveis, sobre tristezas que não nos abandonam, ou sobre desejos e orações não atendidos. Isso aqui, gente, é um convite para uma espiritualidade madura. É um convite para a gente sair da mesa das crianças e vir para a mesa dos adultos. E olhar para o mundo do qual a gente faz parte, e olhar para a realidade e reconhecer, de fato, nem tudo que eu quero está à minha disposição. De fato, nem tudo pelo que eu oro, eu serei atendido. E como é que eu durmo com esse barulho? Como é que eu convivo com isso? Como é que fica a minha relação com a vida, comigo mesmo, com o eterno, depois disso? Então, a maturidade, como o Noen diz aqui, pode não ter dado para ele aquilo que ele esperava dela. Que ele disse, o que eu esperava da vida, a vida não me deu. O que eu orei para Deus, eu não me tornei. A pessoa que eu desejei ser, eu não me tornei. Então, a maturidade pode não ter dado ao Noen aquilo que ele esperava da maturidade. O desaparecimento da sua escuridão. Não é? Em contrapartida, ela deu a ele algo talvez mais precioso e bem próximo do evangelho. Que é o quê? É a coragem para segurar o cálice das suas próprias tristezas, como fez Jesus, né? que não o lançou fora em atitude desesperada, embora quisesse muito afastá-lo de si. Segurar com o gesto de saber o que eu estou bebendo, erguer, render, então bebê-lo. Quando fala sobre Jesus, o Noen diz, ele não tinha o objetivo de mostrar força de vontade, determinação fiel ou grande heroísmo, mas uma afirmação espiritual ao Abba, ao seu paizinho, aquele que amava o seu coração ferido. Então, esse gesto de Jesus é o gesto de quem, mesmo sabendo que vai precisar passar pelo grande sofrimento, não se esquece do grande amor. Não se esquece do grande amor. E é por isso que, como a gente vai ver em seguida, este não esquecimento do grande amor é justamente a chave para entender por que a alegria pode habitar no mesmo espaço em que a tristeza. Na mesma dança da vida em que nós somos convidados a beber o cálice da tristeza, há também o cálice da alegria. Eles habitam, às vezes, tristezas e alegrias habitam o mesmo cálice. De modo que não é possível experimentar com profundidade a alegria sem passar com inteireza pela dor. É essa mensagem que, a meu ver, o Noen quis transmitir no capítulo seguinte, que é o capítulo sobre o cálice da alegria. E a tese que ele desenvolve, baseada, olha só, eu falo tese, quando a gente fala tese, é uma ideia central, não é? É uma ideia central para aquilo que você está querendo apresentar, seja em um livro, seja em uma aula, seja em um sermão, seja em um artigo científico, e que é baseada
em algum tipo de investigação. No caso do Noe, não era uma investigação teórica pura e simplesmente. Era baseada na sua experiência, na experiência de pessoas em situação de precariedade social e de saúde, com as quais ele viveu por um certo tempo. E é também baseada na experiência do próprio Jesus. A experiência de que, e esta é a tese, as alegrias estão escondidas nas tristezas. No entanto, para acessar essa alegria, o Noe vai colocar, é necessário um certo atrevimento. E por que ele fala atrevimento? Porque parece fora de propósito e de lugar para uma cultura que divide de uma maneira tão binária, né? Em duas partes, em dois lados tão opostos, alegria e tristeza. É necessário um atrevimento para você falar de alegrias escondidas nas tristezas, especialmente em situações difíceis. E uma certa coragem também, ele diz, de entrar no fundo do nosso próprio sofrimento humano, de não ficar colocando pano nem para a dor nossa, nem para a dor das outras pessoas. E ali, no chão da vida, com integridade e honestidade, é possível descobrir o quê? Isso aqui que eu quero compartilhar agora, esse trecho. Descobrir que o cálice da vida é o cálice da alegria, tanto quanto é o cálice da tristeza. É o cálice no qual tristezas e alegrias, dor e felicidade, luto e dança nunca se separam. Eu frisei, isso que está destacado no texto é de propósito. Nunca se separam, ele está dizendo. Nunca. Isso a gente presume, então, quando a gente vê uma separação entre tristeza e alegria, como se elas habitassem mundos diametralmente opostos, espaços completamente diferentes, que esta divisão é uma divisão que a gente faz dentro da nossa mente, dentro das nossas idealizações. Quando ele diz que tristezas e alegrias, dor e felicidade, luto e dança nunca se separam, ele está dizendo que, na realidade, que é aquilo que a gente não controla, é aquilo que a nossa mente não consegue dar conta, é aquilo que excede a capacidade das palavras e dos conceitos. Na realidade, eles estão juntos. E aí ele prossegue: se as alegrias não pudessem estar onde estão as tristezas, onde as tristezas estão, o cálice da vida jamais poderia ser bebido. É por isso que temos de segurar o cálice em nossas mãos e olhar atentamente para ver as alegrias escondidas em nossas tristezas. Eu confesso que eu precisei de algum tempo depois de ler isso. A primeira vez que eu li isso foi cerca de 20 anos atrás. Eu confesso que eu precisei de um tempo. Eu precisei de mais vivências e de experiências para conseguir perceber isso que o Noe está falando aqui. Porque é algo que não vai fazer sentido antes de você experimentar. Porque a nossa cabeça gosta dessa... A nossa mente, ela funciona muito em compartimentos, né? A gente quer compartimentalizar a vida. Separar a vida em compartimentos, em quartinhos separados, quartinhos individuais. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E aí você precisa... Quando é que você vai saber que não é assim que funciona? Quando você vive. Quando você passa por isso. E eu não vou entrar aqui em histórias pessoais ou histórias minhas. Eu queria lembrar aqui com vocês
que estão assistindo essa aula uma experiência que eu ouvi de um amigo. Ele disse que quando ele perdeu a mãe, é como se ele tivesse perdido assim uma parte fundamental dele. Ela simplesmente deixasse de pulsar, de existir. Era esse nível de tristeza, era esse nível de luto, era esse nível de dor. E, no entanto, Jonathan, ele me falou, a minha mãe, a vida dela foi uma vida muito bem vivida. A minha mãe amou a gente com muita intensidade. E não apenas a gente. Deus amou, através da vida da minha mãe, os pequeninos. A gente sempre foi de igreja. E a minha mãe fez um trabalho visceral, incrível, com mulheres divorciadas. Mulheres divorciadas numa igreja, em um contexto de igreja. A minha mãe segurou na mão dessas mulheres e não soltou até o fim. Então, no velório dela, muitas dessas mulheres apareceram para prestar uma última homenagem. E elas falavam da minha mãe com uma tristeza, uma dor pela partida, mas também com uma alegria, porque elas foram muito abençoadas e amadas através da vida da minha mãe. E aí ele disse assim, e eu já aqui, né? Enquanto eu escuto isso, eu estou aqui pensando no que o Noe está falando, certo? Eu estou pensando no que o Noe está falando, particularmente nesse texto, mas também em outros. Eu vou citar um outro aqui hoje, nesta aula. Estou pensando nisso. Ele fala assim, é como se a tristeza e a alegria bailassem ali, no velório da minha mãe. Falei, cara... Então, veja, ele está dando uma expressão encarnada para isso que o Noe está falando aqui. E o que eu estou dizendo para você é que só como expressão encarnada que isso faz sentido no nosso mundo. Então, de novo, o Noe não está falando aqui de um saber teórico, mas prático. Eu sei disso, ele vai dizer num parágrafo seguinte, eu sei disso como? Eu sei disso de enfrentar as minhas próprias depressões. Eu sei disso por conviver com pessoas com necessidades especiais. Eu sei disso por olhar nos olhos de pacientes em sofrimento, com atenção, e perceber que ali, um tanto quanto ainda imperceptível para aquela pessoa que está em sofrimento, existe um solo fértil para a alegria. Em alguns casos, não. Ele relata o tempo que ele passou na América Latina na casa de um casal que às vezes não tinham o que colocar na mesa para comer. Esse nível de miséria, esse nível de pobreza. Então ele diz, havia muita injustiça ali, havia muita tristeza ali, havia muita carência de tudo ali. E, no entanto, a alegria que eu vi no coração, na vida desse casal, eu não me recordo de ter visto em outro lugar. Como isso é possível? Como isso é possível? Ora, independente de dizer como é possível, a realidade estava dando a ele essa notícia. É possível. É possível. E mais do que isso, a própria história de Jesus, o maior exemplo de uma vida em que tristeza e alegria bailaram juntas é o próprio Jesus. E é muito fácil perder isso de vista, gente, na vida de Jesus. E retratar como uma bonita canção que eu quero relembrar aqui com vocês, esta aqui, ó, calmo, sereno e tranquilo, a gente cantou no último final de semana aqui na comunidade. E enquanto eu prestava atenção na letra, relembrava, esse trecho me pegou, né? Esse trecho
dessa canção de 1976 do Grupo Elo, gravada pelo Grupo Elo. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Triste foi sua história. Triste foi sua história. Fiquei martelando isso. Fiquei remoendo essa frase enquanto a gente cantava essa canção no culto e depois também eu fiquei remoendo. Porque lendo Noem e os evangelhos, eu percebo que cantar a história de Jesus como uma história triste apenas é ainda reforçar a fronteira que separa tristeza e alegria. Em que, frase extraída, eu vou citar para vocês algumas frases extraídas deste livro aqui, ó, A Volta do Filho Pródigo. Um outro. Clássico. Muitos dizem que o melhor livro do Noem. A gente vai voltar para ele algumas vezes, não só para ele, para vários outros. Um autor que escreveu mais de 40 livros nos dá motivo suficiente para fazer muitas aulas ainda nessa série, lendo Noem. Né? Então, ele diz, né, ainda reforçar, eu estava dizendo, né, ainda reforçar a ausência do sofrimento no lugar onde há alegria e da alegria onde há sofrimento. Né? Aqui, né, separar aqui, né, a ausência de sofrimento é sinônimo de presença de alegria e a ausência de alegria é sinônimo de presença de sofrimento. A frase aí, a alegria compreende a ausência de sofrimento e o sofrimento a ausência de alegria. Onde? No nosso mundo. Aqui embaixo ele vai falar lá no texto, né? Aqui nesse plano, na nossa vida, a alegria compreende a ausência de sofrimento e o sofrimento a ausência de alegria. E isso é não perceber que na história de Jesus, essa fronteira simplesmente não existiu. Olha aí para a frase, a primeira frase que eu coloco. Jesus, o Filho de Deus, é o homem das dores, mas também o homem da total alegria. E isso nós podemos vislumbrar, segundo Noem e a canção do Grupo Elo, no fato de que ele amou até o fim. Ele amou até o fim. Olha o segundo trecho compartilhado aí com você. No meio de que maior sofrimento, Jesus nunca é separado do seu Pai. Sua união com o Pai nunca se desfaz, mesmo quando ele se sente abandonado por Deus. Como lá no Getsemane, né? Como na própria cruz, ele ora o Salmo 22. Deus meu, por que me abandonaste? Que alguns teólogos vão dizer, esse foi o dia que Deus se tornou ateísta. Esse foi o momento da história único em que Deus se tornou ateísta. Abandonado por Deus. E aí, seguindo com o texto, ele diz, a alegria de Deus pertence à sua descendência e esta alegria de Jesus e do Pai é a minha oferecida. Então, mesmo se sentindo separado de Deus, é isso que o texto está dizendo aí, mesmo que ele tenha se sentido separado de Deus em algum momento, ele nunca esteve separado. E é justamente esse lugar que nem sempre para o qual a gente olha com atenção, é o lugar de onde brota a alegria. É um lugar de afirmação, eu não vou te abandonar nunca. Você pode se sentir abandonado quantas vezes você quiser, mas eu nunca vou te abandonar. Nunca. Meu amor não falha, como diz aquela canção. Meu amor não falha. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Paulo em Romanos 8. Nada nos separará
do amor de Deus. Paulo em Romanos 8. Nada, nada, nada. É desse lugar, do lugar dessa certeza, nem sempre acessível imediatamente à nossa consciência, que a alegria brota, segundo Noé. E isso nós podemos vislumbrar nessa percepção aqui, né, de que a alegria de Deus pertence a Jesus e pertence a seus seguidores também, a sua descendência também. Eu queria concluir esta aula com essa afirmação do Noé, com essa afirmação tão forte que aparece aí para você. A terceira frase aí na tela. A alegria nunca anula a tristeza. No entanto, transforma-a num solo fértil para mais alegria. Então, a alegria não é um antídoto para a tristeza. Não é um antídoto. A alegria não vem para aplacar a tristeza. A alegria vem como o resultado, o fruto do solo de uma vida que foi semeada com lágrimas. Que foi semeada com lágrimas e com tristeza. Mas que, em algum momento ali adiante, saiu colhendo frutos. Saiu celebrando. Saiu dando graças a Deus. E essa é a boa notícia. Eis a boa notícia. No meio das notícias eventualmente não tão boas. Eis a boa notícia. Como diz a palavra, o choro pode durar uma noite. Salmo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí você nem sempre comprova isso pela realidade, né? Pelo dia a dia. Às vezes o choro dura mais do que uma noite, literalmente falando. Mas o Salmo não é sobre a literalidade. O Salmo é um símbolo de um caminho. Às vezes dura uma noite, às vezes dura 2, 3, 4, muitas noites. Mas a vida de Jesus e de Noé nos mostra que, e de tantas outras pessoas, que naquele mesmo solo, semeado com lágrimas, brotará. É possível brotar também uma vida de tremenda alegria. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado da aula, que ela tenha feito algum sentido para você. Fique à vontade para me escrever, fazer comentários aí, caso você tenha dúvidas, queira partilhar alguma experiência, trocar experiências. E a gente se vê em breve em mais uma aula aqui desta Confraria do Evangelho. Fechado? Um grande abraço e até a próxima.